E aí, como que a gente vai começar esse vídeo? Vamos colocar uma música? Música? Vamos, hoje é terça-feira, hoje é dia de animar, né? Ô, Paty, coloca aí uma música aí. Coloca aquela... Tô de bem com a vida. Tô de bem com a vida? É, tô de bem com a vida. Música Tô de bem... Tá, vou pesquisar aqui no YouTube, ver o que eu acho. Acho que é Raíssa e... Ravel. Tá, tô de bem com a vida, tá bem. Tô de bem com a vida. Que é isso? Tá doida? Não é louvor. Ah, tá. É música? É música de crente, amor. Então não é Tô de bem com a vida. É sim, Raíssa e Ravel. É aquela assim, ó. Oh, 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 tô de bem com a vida, agora é só paz e amor. Entendeu? Aê! Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor. Eu andava perdido e sem direção, vivendo uma vida só de ilusão. A pessoa não sabe a letra. Ela não sabe a letra, gente. Faz parte. Eu tanto sonhei. O importante é saber a letra. Mas um dia Jesus me encontrou. Percebi que a minha vida foi. Desenrola, irmã, desenrola. Oi, bonitas! E aí, gente? O canal começou. Glória a Deus. Glória a Deus por Quando passou? isso! Já, sabe, tem um ano que você não faz o seu canal? A idade chega, irmão. A idade chega. Isso faz tempo, hein? Eu sou a Ana Cláudia e essa pessoa maravilhosa Eu sou a é a Miriam. Miriam. Nós temos uma diretora, né, diretora? Yes. Ela tem uma voz suave. Uma voz suave, roca. 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 A voz dela é roca. Gente, minha voz é rouca assim, mas eu sou uma leite, tá? Ela é uma leite. leite. Falar em leite, nós também temos uma Ah, é leite. verdade, gente. Nós temos uma amiga aqui exclusiva. E olha, nossa amiga, como que não dá mesmo? Julieta. Julieta. Romeu e? Romeu e Julieta. Julieta. Nós não temos ainda o Romeu, mas provavelmente nós vamos incluir Ele vai aqui aparecer, nesse canal. ele vai aparecer. Né? Mas como é só para mulheres, por enquanto nós vamos deixar ela aqui. Ela ainda não tem ainda uma estrutura, uma forma, mas nós vamos encontrar uma identidade para ela. Assim também talvez você que está se perdendo no mundo solitário, sem saber, meu Deus, quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Enfim, a gente vai chegar lá. Até o final desse canal que... Do canal? Final, Nossa, não vai ter você quer final? acabar? Nós nem começamos. Não, do vídeo, gente. Ela tá meio dread. É grog. É grog? Ai, Tudo bem. A gente tem um assunto muito importante Por que hoje. você tá com a boca na mão? Eu tô querendo entender. Ah, é por causa do tema. Ah, é? Provavelmente as meninas já entenderam o que a gente vai falar aqui. Ô, Miriam, deixa eu te fazer uma Você quer pergunta. Você tem uma boca grande? Ah, imagina, olha aqui. Boquinha linda que Deus me deu. Gente, Grande a hoje a gente boca. vai falar eu e a minha boca grande. Já? Já. No primeiro tema? Vocês vão tirar onda já com a minha cara, Patrícia? Que negócio é esse? Aqui o negócio é assim, Não, é marcação, é marcação. O negócio aqui, a gente já entra Mas assim. porque você É tão cajadada boca aqui. grande assim? Rapaz! É cajadada. Gente, olha o tamanho dessa boca. Ixi. Angelina Jolie. Jolie perdeu longe. Idêntica. Não precisa nem de totox. Gente, eu e a minha boca grande. A questão é o seguinte, gente. O nosso tema que a gente incluiu hoje no primeiro para estrear foi justamente isso. Por quê? Eu me considero ainda na fase de transição, de mudança, que Deus está trabalhando todo o meu ser, dentro do meu íntimo, para controlar a minha boquinha. Até porque eu acredito que quem nunca foi boca grande? Verdade. Né? Muitas de nós já nos pegamos em situação que a gente não deveria ter falado coisas, né? Que machuca, coisas negativas, de murmuração e assim por diante. Mas a gente vai trazer para você um conteúdo bíblico de como isso é tão importante, de como isso é tão relevante. Até porque a Bíblia fala que a língua é um pequeno órgão da boca e é difícil de ser dominá-lo. Tiago chega a dizer que assim como um cavalo precisa de um cabestro na língua, muitas vezes nós cristãos também precisamos ter um domínio sobre ela. Só que detalhe, né, Miriam? Ninguém consegue dominar. Então, né?
E tem pessoas que literalmente parecem um cavalo quando abre a boca, né? 10 palavras que falam, 11 é agressão. Total, né? Muitas vezes falava assim, amiga, você deveria, né? Não precisava ter, assim, ofendido. Não, Foi mal, né? né? Foi desnecessário. Foi desnecessário, né? Sorri a cena, simplesmente. Por que foi falar? Eu quero citar pra vocês, muitas vezes, alguns exemplos de como eu sou, que talvez você vai se identificar. Eu, por exemplo, eu sou muito boca grande no quesito de não saber dizer não. Dá um exemplo. Vamos supor que a Patrícia, minha diretora aqui, abençoada, fala assim... Dona Ana, vamos ali na sorveteria. Não que eu não queira ir na sorveteria, sabe? Eu acho que foi uma indireta, Patrícia. Mas vamos supor que eu esteja num propósito de emagrecer, certo? E aí, pra não chateá-la, ao invés de falar assim, não, eu não sei, gente. Eu falo, vamos. Aí quando eu tô tomando, e na hora que você tá tomando, você não lembra que você tá no propósito de emagrecer, mas quando acaba, dá um remorso. Aí você fala assim, As consequências do tudo que eu tô pecado fazendo que aqui nos leva a sofrer. é a morte. A morte. É. Depois você não consegue entrar na calça, você não sabe por quê. Não Enfim, segurou a boca, né? Não segurou a boca, não soube dizer não. soube dizer não. E assim por diante. Esse é um dos exemplos. E você, Miriam? Ixi. Então, gente, agora vai começar a Bíblia. Então, Minissérie. Não precisa taxar, né? Fazer aquela listinha básica. Minissérie. Vou ficar aqui 4 horas. Não, vai virar, como fala, série da Netflix. Oh. Nossa, eu sou tão boca grande. isso é um exemplo de boca grande. gente. Foi Não. necessário, muito Ó, necessário. eu vou me defender. Só tem minha voz aqui. Vocês não Miriam, podem falar mal de mim na minha presença. Ó. A Miriam fala mesmo que teve muita coisa que Deus cobrou dela por causa da boca grande, né, Miriam? Tem. Bastante, Por quê? gente. Ela era muito impulsiva. Eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui de não guardar minhas opiniões, de não guardar os meus sentimentos. Eu tinha muito comigo assim, quem quiser gostar de mim, goste da maneira que eu sou. E na verdade, isso é errado, né? Eu aprendi por meio da palavra, o Espírito Santo tem me moldado, tem me transformado. Não é da noite pro dia, não adianta você acreditar que porque você foi pra igreja hoje, na mesma da hora você já vai sair de lá um santo, não. Isso é no seu dia a dia, a gente tem que buscar isso no dia a dia. Justamente. E hoje eu tenho aprendido a equilibrar, a ter o domínio próprio sobre a minha boca, porque eu não medi as palavras. Se a senhora viesse e falasse bem assim, eu não gostei da tua calça, o problema é seu, a calça é minha, comprei, paguei com meu dinheiro, né? Bem sutil. Bem sutil, Tipo, eu não me né? importava com a opinião das outras pessoas, né? E muitas vezes eu acabava ofendendo com palavras e depois eu ficava me remoendo com aquilo, porque por mais que eu externava aquilo, depois aquilo me magoava. Eu não via as consequências no momento. Quando você sabe que você falou algo que não deveria ter falado, por mais que você foi sincera, falou a verdade, é como eu sempre falo pra ela, o problema não é você ser o sincero e falar, mas a maneira como você se expressa. Porque muitas vezes a pessoa que vai ouvir, a maneira como ela vai ouvir vai machucar. E palavras não voltam, gente. Não voltam. A partir do momento que saiu, não tem como se retratar. E existem palavras que doem mais do que um tapa. E sabe o que é o pior? Não vou entrar no assunto também. Pode Sabe o que é o a pior? gente deixa. O pior é que assim, tipo, a Miriam pelo menos ela notava o que ela falava, né? Eu tinha muito a questão de, tipo assim, magoar uma pessoa e não saber o porquê que a pessoa tava magoando. Eu não via maldade Passa no que eu falava. despercebido, né? Entendeu? Se tornou algo tão normal a maneira como eu falava com as pessoas, que às vezes eu fazia uma brincadeira, a pessoa ficava magoada, aí depois eu ficava, nossa, velho, mas você ficou magoada com o quê? Ué, mas você me chamou disso? Aí eu pegava e falava, nossa, verdade, né? Eu peguei pesado. Tipo assim, você não saber, às vezes você deixava rastros por aí que você não sabia o que é. Sim, Você acontece não isso. tinha aquela percepção, entende? Isso acontece muitas vezes, e principalmente com, no seu caso não, mas dentro de casa, tipo assim, a esposa, né, a mãe, que fala coisa pro filho, ela não presta atenção e muitas vezes aquilo guarda e assim, o filho vai crescer com coisas anos. Tipo, quando ele tá adulto, ele passa por uma frustração e se alguém vai perguntar pra ele, nossa, mas por que você tá desse jeito? Por que você é tão rancoroso? Ele vai lembrar de coisas, mas a minha mãe, sabe? Trazer Mas uma em coisa 1962, você olhou pra mim daquele jeito. Justamente. E tem gente que lembra. E a hora e a o local. né? Até as vírgulas. A palavra diz assim, gente, Mateus 12:37. Que seremos justificados e condenados pelas palavras que saem da nossa boca. Mateus
15:11 diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da nossa boca. Muitas vezes a pessoa está sendo tão ferina, ela está ferindo tanto, ela tá murmurando tanto e ela não consegue observar dentro dela o porquê que a boca dela, porquê que a língua dela está sendo tão ferina, está saindo tanto veneno. Porque muitas vezes o coração dela tá cheio daquilo, né? Como a Bíblia fala, a boca só fala aquilo que o coração tá cheio. Então, antes de eu analisar em que aspecto eu sou boca grande, eu tenho que entender o meu coração tá cheio do quê? Se eu tô sendo amarga com alguém, se eu tô sendo ríspida com alguém, por que que eu estou sendo? É importante a gente fazer essa leitura, né? Como diz uma autora, fazer uma análise. Desde a hora que eu acordo, que palavras que tá saindo? Tem gente que já acorda tão mal-humorado que a primeira coisa que ela fala é praguejar. E talvez você tá praguejando desde a hora que você acorda porque teu coração tá contaminado por algo. Então é importante também a gente salientar disso, porque não é o que entra na nossa boca que nos contamina, mas sim o que sai dela. E já ficou perto de pessoas que falam muito mais gíria e você começa a falar? E pega. É a mesma coisa quando você tá, tipo, estressado, você tá de mau humor, automaticamente você passa pras pessoas isso. Entende? A Aí você pessoa traz isso pra dentro da igreja. Sim. Como que seria, imagina? Tipo, Sim. você acabar transferindo pra pessoa isso que tá dentro de você. Uma outra dificuldade que eu tenho, minha, Miriam, é na questão de me abrir e expor muito dos meus sonhos. E a gente sabe que maldito é o homem que confia no homem. Eu sou muito boca, eu era, em nome de Jesus. Amém. Liberta-te, né? Como diz a Fernanda, liberta-te. Gente, eu tinha essa facilidade, sabe, de qualquer pessoa, eu conhecer milhões, pois é, Oi, tudo bem? linda, maravilhosa, bonita, sabe, já abria o meu coraçãozinho e começava, sabe, dizer tudo aquilo que eu sonhava. Você acredita que eu tô planejando viajar pra Disney no final do ano? Eu já ia e falava, entendeu? E assim, a gente não sabe no íntimo se aquela pessoa, ela quer o teu bem ou não. A gente não sabe se de fato, sabe, ela quer sonhar os mesmos sonhos que você. Então, muitas vezes, eu compartilhei, isso foram muitas vezes, eu compartilhei muitas vezes sonhos meus particulares que não davam certo, simples fato de abrir para as pessoas erradas. Porque vinha o zoiudo, a inveja, sabe, que destrói, e simplesmente amarrava tudo que eu fazia e eu não entendia o porquê. Então, eu entendi que eu era muito boca nesse quesito. Então, hoje, eu seleciono com quem que eu me abro. Eu me seleciono com quem eu peço instruções, com quem que eu peço uma informação, uma ajuda. Porque eu sei que muitas vezes aquela pessoa que se diz amiga, ela não é tão amiga assim, né? E a gente tem que ter sobriedade nesse quesito. E o pior é que normalmente a gente se abre exatamente com a pessoa errada. Tipo assim, por exemplo, uma vez que eu ouvi, a gente tem um pastor para nos orientar. Certo? Tem a dona Ana, tem o pastor. Mas em vez de pedir orientação pro pastor que tá pregando pra nós, pra nos ensinar, a gente vai pedir, tipo, opinião pra aquele amigo lá do mundo, né? Sim. A gente é mais ou menos isso, né? Sim. A gente fez aqui uma listinha do que muitas vezes nós, como bocas grandes, né, a gente fala. Olha só, muitas vezes a gente traz palavras de dúvidas, murmurações, medos, palavras negativas. Dizemos frases do tipo, meu filho nunca vai mudar, ninguém me ama, meu marido não me ama, meu marido não tem jeito, meu marido só vive no bar, meu marido é isso, aquilo. E a gente traz essas palavras como verdades. E depois delas confessadas, elas já foram lançadas. E a gente está dando legalidade para o inimigo amarrar aquelas palavras. Justamente. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente confessa palavras desse sentido, a gente está lá falando, não, tudo vai dar certo, eu vou ser próspera, Deus vai me abençoar, eu sou inteligente, eu sou capaz. Porque tem gente, tudo dela, eu não consigo. Eu não consigo. Gente, Ou não, nada dá certo pra mim. Não. Será que nada dá certo pra você mesmo? Antes Você de tem tentar, certeza? né? Antes de tentar. Porque tem gente... Foi muito de Deus isso, gente. Foi muito de Deus. Mas Eu acho que alguém precisava desse recado. Foi muito de Deus. E pra você, bonita, que gostou do tema de hoje, se identificou com a gente, esse tema foi forte. Vai ser dividido em 2 vídeos. Nós vamos encerrar o de hoje por aqui. E na próxima semana nós vamos te dar a solução para refrear a sua língua. Existe um caminho. Só semana que vem pra você saber qual é o caminho. Tchau, bonitas! Tchau, bonitas! Gente, Tá, apaga isso, por favor.